Olá pessoal, hoje a gente vai continuar com o conteúdo de tensões simples, só que diferente da aula anterior, a gente vai simular a aplicação de uma carga tracionada aplicada ao conteúdo. Então, como vocês podem ver aqui no exemplo, nós temos uma carga de 500 kN, distante do centro geométrico ou do centroide da figura 12 cm, tem uma seção transversal de 60 por 80 cm. Eu já calculei a área da seção transversal, porque é um valor que nós vamos utilizar mais adiante. Bom, lembrando do último exemplo, do último vídeo, onde eu ensinei para vocês o cálculo das tensões simples, mas aplicado com cargas comprimidas, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é desmembrar uma estrutura em outras duas, como nós já vamos simular aqui. Nesse caso, nós vamos ter a aplicação de uma carga de tração e uma carga somente de flexão. Como que a gente faz essa da tração? Nós trazemos essa carga de 500 kN para o centro geométrico da figura. É o que nós vamos colocar aqui, ó. Aqui é o centro geométrico da nossa figura. Então, nós posicionamos a carga como se ela não tivesse essa excentricidade de 12. Então, é o mesmo 500 kN. E flexão é o que, gente? Flexão é um giro. Qual a maneira mais fácil de nós desenharmos um giro? É você entender sempre a sua primeira estrutura. Como assim? Olha só, a sua carga, ela está posicionada em um eixo que nós podemos entender como eixo X, mas eu coloquei A e B para facilitar o entendimento justamente da flexão. Por exemplo, a nossa carga de 500, ela está saindo do lado A. Se ela sai do lado A, ela tem que chegar no lado B. Bom, flexão não é giro? Aqui, quando sai de um lado e chega no outro, não é simulação de um giro? Então, vamos desenhar esse giro nesse valor aqui, ó. Ó o nosso giro. Isso aqui nós vamos chamar de MF. O MF nós vamos calcular como uma fórmula de momento fletor normal. Tudo bem, então a primeira coisa, o que você tem que fazer? Desmembrar, separar a sua estrutura em duas, posicionar a carga no meio, poderia ser a de compressão, como foi do vídeo anterior. A única diferença é que não estaria para cima, estaria para baixo, certo? Com o mesmo valor original. Neste caso aqui, nós vamos colocar o momento. Momento tem que ser giro, então tem que representar um giro. Como que eu represento esse giro? Sempre interpretando a primeira estrutura. O lado que ela sai e o lado que ela chega. Saio do A, chego no B. E represento exatamente esse giro aqui na minha flexão, certo? Agora nós vamos fazer os cálculos para encontrar as tensões somente de tração e somente de flexão. Vamos lá. Para encontrar a tensão de tração, como é que a gente faz? É a nossa tensão básica lá, força sobre área. Qual é a nossa força? 500, que quilonewtons fica 500.000 newtons, divide pela área em metros quadrados, 0,48 metros quadrados. Essa conta em MPa, quando feita, dá aproximadamente 1,04 MPa. Bom, sempre a tensão de tração ou compressão é uma conta simples, somente força sobre área. Aí nós temos o cálculo para encontrar a tensão de flexão. Essa tensão de flexão ela é um atributo matemático. E eu vou fazer passo por passo, fórmula por fórmula de novo, para ficar mais fácil o entendimento. Então, olha só. Essa tensão ela é dada por momento fletor dividido pelo módulo fletor. Momento fletor, o que ele é? Aplicado ao conteúdo é força vezes excentricidade. A nossa força é 500.000 newtons
Excentricidade é sempre essa cota. É a diferença do eixo inercial até o ponto de aplicação da carga, ok? Então, a diferença entre estes dois pontos, que sempre é uma distância que é fornecida ou de alguma maneira você consegue encontrar ela, é que você substitui na excentricidade, 0,12 metros. Quando nós fazemos na calculadora essa conta, nós encontramos 60.000 newtons vezes metro. Já é um valor que eu posso substituir aqui em cima, ó. E o módulo fletor? O módulo fletor vai ser sempre a minha inércia divide pelo meu centroide. Bom, inércia. Como é uma seção retangular, lembre sempre, base altura ao cubo sobre 12. Assim como já explicado no exemplo anterior, a nossa altura sempre vai ser paralela à nossa cota da excentricidade. O que isso quer dizer? Bom, aonde está a cota da excentricidade nesse exemplo? Está aqui no 12. A altura é paralela. A altura é a direção do 12. Então, a altura é o 60. Por consequência, a nossa base é o 80. Então, olha só. 0,8 vezes 0,6 ao cubo sobre 12. Essa conta, 0,0144 metros na quarta, que é a unidade de inércia. E centroide? Centroide sempre vai ser a sua altura divide por 2. Que é sua altura? Sua altura é só você olhar na inércia que você acabou de fazer. Então, 0,6 divide 2, 0,3 metros. Eu vou simplesmente dividir os dois, eu já vou ter meu módulo fletor. Inércia, 0,0144 metros na quarta, vou dividir por 0,3 metros. Então, meu módulo fletor vai dar 0,048 metros na quarta divide metros, nos dá metros cúbicos. Venho com este resultado e divido aqui na minha primeira conta, que é a que vai dar a tensão final. Metros lineares, né, que é 1, divide metro cúbico, sobra metro quadrado, que é a mesma unidade de antes e que vai me dar a mesma unidade de saída. Quando nós fazemos a conta na calculadora, dá 1,25 MPa. Certo, gente? Então, esse é o primeiro passo, tá? Desmembrar, inserir as cargas, calcular o valor delas. Aqui a carga é de 500, mas a tensão gerada por essa carga nessa seção é 1,04 MPa. E esse momento aplicado nessa seção te fornece 1,25 MPa, tá? Lembra que, assim como no exemplo anterior que eu expliquei para vocês, é importante você se organizar, saber certinho a tensão de tração 1,04, de flexão 1,25. Você não pode confundir e trocar, porque se você fizer isso, a sua tensão de dimensionamento, que é a que nós vamos fazer agora no nosso quadrinho, ela vai dar totalmente errado. Então, é importante sempre manter a organização, tá? Lembra desse quadrinho que nós fizemos na aula passada? O que você vai fazer? Lembra que nós tínhamos lá a tensão de A e tensão de B, né? Então, você coloca tensão de A, tensão de B. E aí, nós vamos montar uma espécie de tabela. Então, primeira coluna, nós vamos inserir o valor da tensão de tração. A nossa tensão proveniente da tração deu 1,04. E aí, você coloca na coluna toda. Flexão deu quanto? Flexão deu 1,25. E aí, depois de completar, a última coluna sempre é o resultado, tá, gente? Então, a gente não preenche agora, vai preencher só depois que nós fazermos o cálculo efetivo. Bom, vamos lá. Como o próprio nome já diz, né? Tensão de tração, o sinal é o quê, gente? Positivo. E aí que também já muda do exercício anterior. Exercício anterior,
no vídeo passado, nós fizemos de compressão. Compressão, óbvio, aqui tudo seria menos. Não é o nosso caso neste momento, então, como é tração, nós vamos colocar sinal positivo. E a flexão? A flexão eu vou voltar o desenho aqui, gente, que é para facilitar o entendimento de novo. Flexão veio dessa estrutura aqui, valor 1,25, né? Bom, lembra que eu expliquei também no exemplo passado que aonde a carga sai, ela traciona. Se ela traciona, ela é positiva. Aonde a carga chega, ela comprime. Aonde ela comprime, ela é negativa. Flexão, você sempre vai ter dois sinais em uma mesma estrutura. Flexão é um giro, então é um efeito que traciona em um lado e que comprime no outro. Então, nós vamos colocar sinal positivo para tensão em A e negativo para tensão em B. Então, vamos lá. Positivo para tensão em A e negativo para tensão em B. E aí, nós vamos promover essa conta na calculadora. Nós vamos chegar ao valor de 2,29 na tensão em A e nós vamos chegar ao valor de menos 0,21 em B. Esse resultado é dado em MPa. 2,29 é a nossa tensão de tração. E menos 0,21 é a nossa tensão de compressão. Como é mesmo que a gente sabe qual é a tração e compressão, só observar o sinal, né? Que nós entendemos positivo, tração, negativo, compressão, certo? Bom, então olha só. Nós temos que entender bem neste cálculo que a tensão de tração e fricção, elas não existem. O que existe na prática? Uma tensão de tração de 2,29 e uma tensão de compressão de 0,21. A gente apenas separa, individualiza para facilitar o cálculo. Só que, como eu já disse no exemplo anterior, as cargas elas são aplicadas todas ao mesmo tempo e por isso nós não temos estes valores, nós temos estes valores, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque são esses os valores que nós vamos utilizar para desenhar o nosso gráfico de tensões. Tensão em A deu quanto, gente? 2,29. Vou plotar o 2,29 aqui. E menos 0,21 no B. Aqui nós podemos entender como se fosse o nosso plano cartesiano. Então, positivo para cima, né? Aproximadamente, tá? A gente tem apenas noção de escala, não precisa desenhar exatamente com régua e milimétrico. 2,29, a nossa tensão de A, e menos 0,21, a nossa tensão de B. 2 pontos a gente liga só por meio de uma reta. Então, eu tenho meu gráfico. Aqui eu tenho o PN, né? Já expliquei no exemplo passado, que é onde nossa tensão é zero. Precisamos dizer a localização deste ponto neutro. Aí você pode chamar da adjacência até o seu ponto neutro. Toda essa distância nós podemos chamar de x1. E até do ponto neutro até a próxima adjacência, nós vamos chamar de x2. Aqui não tem uma regra, tá, gente? Você pode colocar distância 1, distância 2, apenas uma variável aí para a gente poder encontrar o resultado. E como nós fizemos também no outro exemplo, nós vamos calcular somente por relação de triângulo, que é um cálculo muito simples e que a gente faz facilmente. A única coisa que tem que cuidar é que você não pode colocar menos 0,21 na sua conta. Por quê? Porque você está encontrando uma distância e distância não existe negativa. Então, você tem que lembrar que você vai somar as tensões sempre em módulo, certo? Então, vamos lá. Você vai, primeiro de tudo, soma as duas tensões, 2,29 mais 0,21. Bom, essas duas tensões se distribuem em 60 centímetros. Qual a distância que eu quero encontrar? Eu quero encontrar x1 primeiro. Tudo bem, então distância com distância. Se a distância aqui está no denominador, aqui também tem que estar, ó, x1. x1 se distribui
na tensão de 2,29. Tensão com tensão, 2,29. Aí nós podemos fazer essa continha na calculadora, que ela vai dar aproximadamente 54,96 centímetros. Para não ter que fazer essa mesma relação para o x2, mas poderia fazer, mas para a conta se tornar mais simples, o que é que a gente faz? 60 é do início até o final. Até o x1 tem 54,96. Quanto que vai ter x2? Então é só você fazer 60 menos 54,96, que vai dar para x2 aproximadamente 5,04 centímetros. E aí você já conseguiu encontrar as suas distâncias, certo? Então o que nós tínhamos para a aula era de hoje era isso, perdão. Então a gente primeiro separa, coloca as cargas, calcula, que é pura aplicação matemática, só cuide as unidades, tá, gente? Porque eu já estou fazendo aqui tudo em sistema internacional para sair em MPA e para facilitar. Mas se a carga já for dada em newtons, não transforma. Aqui depende muito das distâncias, em que unidade elas foram dadas, então isso é uma dica, você tem que cuidar. Aqui, cuide muito os sinais, porque só colocar os valores é fácil. O que você tem que perder tempo e realmente interpretar são os sinais. Depois, na hora de fazer aqui, também não tem segredo, é uma relação de 3, é simples, né? Relação de 3 e relação de triângulo, então é simples. E uma dica aqui no final para você é o seguinte: quando você calcula x1 e x2, é óbvio que esse somatório tem que dar 60, né? Porque se não der 60, você errou alguma coisa na conta. Então sempre faça de novo, faça 2 vezes, não uma conta extensa, que vai facilitar para todo mundo. Certo, gente? Obrigada pela atenção.